presidente Lula já tem uma nova data para a viagem à China. Será no dia 11 de abril. A informação foi confirmada mais cedo pelo enviado especial da Band a Pequim, Douglas Santucci. No último sábado, por orientação médica, Lula adiou o embarque para se recuperar de uma pneumonia. A avaliação era de que a viagem demandaria muitas horas de voo, fuso horário complicado e agenda extensa. Então, daqui a pouco, mais informações diretamente de Pequim, diretamente da China, com Douglas Santucci ao vivo. Em Brasília, uma reunião prevista para hoje pode definir o texto final da proposta que vai substituir o teto de gastos. A expectativa é de que as novas regras fiscais sejam divulgadas até o fim da semana. Ontem, Lula se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que prometeu celeridade na análise da matéria. Os dois ainda falaram sobre os juros e o impasse na votação de medidas provisórias no Congresso. E é de Brasília que a gente tem informação agora ao vivo, chegando com ele, João Pedro Melo. Bom dia para você, João Pedro. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, essa reunião durou mais ou menos aí 2 horas e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que ainda busca um consenso para o impasse da tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Isso depois do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pedir que as comissões mistas tivessem mais deputados do que senadores. E agora foi a vez de Pacheco, então, dizer que a proposta enfrentaria uma dificuldade, já que é uma proposta desequilibrada. A tramitação dessas medidas provisórias foi o principal ponto dessa discussão ontem, mas, obviamente, Pacheco e Lula conversaram também sobre a nova regra fiscal. E aí a gente está num outro impasse, porque há a previsão de uma nova reunião entre a equipe econômica e também a equipe do presidente Lula, a equipe de governo, de fato, para discutir as questões relacionadas a essa nova regra fiscal. Há a previsão de que essa regra seja divulgada ainda hoje, só que a gente foi olhar as agendas oficiais, não há previsão de agendas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula, não há também na agenda de Lula nenhum encontro com qualquer membro da equipe econômica marcado para o dia de hoje. E aí tinha aquela previsão de que o presidente voltaria a despachar no Palácio do Planalto, de repente para conversar ali com interlocutores nos bastidores sobre esse assunto, mas o presidente permanece no Palácio da Alvorada. A recomendação médica é de que ele fique mais um dia em repouso, portanto deve retomar as atividades de fato somente amanhã. Portanto, hoje ainda fica no Palácio da Alvorada. Claro, pode ser que essa agenda mude ao longo da manhã e ele receba membros da equipe econômica para tratar sobre essa questão da nova regra fiscal, mas até o momento ainda não há essa previsão. E aí a gente destaca um outro ponto. A equipe econômica diz que precisa sim conversar com o presidente Lula antes dessa medida ser anunciada, porque tem aquela história, o próprio presidente cobrou naquela reunião ministerial de que todas as ações precisavam passar primeiro ou pela Casa Civil ou pela Presidência da República antes de serem divulgadas. Então, por isso, há essa expectativa dessa reunião e, claro, por ser também, obviamente, um tema extremamente delicado. Bom, ainda falando sobre as questões das medidas provisórias, a gente tem aí aquele impasse ainda entre Pacheco e Lira, porque hoje as comissões mistas que tratam de medidas provisórias são divididas entre 12 deputados e 12 senadores e essa não é uma questão que agrada, na verdade, Arthur Lira. Ele defende que esse número seja alterado, ele quer que sejam mais deputados do que senadores de fato. E aí, Rodrigo Pacheco ontem falou sobre o assunto, diz que não se opõe a essa medida, já que ela está prevista dentro da Constituição. E a gente vai ouvir agora o Pacheco. Se houver uma composição do governo federal com o Congresso, Senado ou Câmara, de que algumas medidas provisórias serão substituídas por projetos de lei com urgência constitucional, eu tenho que reconhecer que projeto de lei de urgência constitucional, isso é legítimo, absolutamente próprio, inicia na Câmara, Senado como casa revisora, a palavra final na Câmara dos Deputados, é um instrumento que eventualmente o governo pode lançar a mão para poder garantir que essas matérias que hoje estão em medidas provisórias sejam apreciadas. Bom, e aí, para a gente finalizar, Pacheco ontem também soltou uma nota falando sobre essa questão das medidas provisórias, falou sobre esse encontro com Lula e finalizou dizendo que vai dar a celeridade necessária para a tramitação da nova regra fiscal. Diz que assim que chegar no Congresso vai colocar ali para apreciação dos deputados e senadores e que essa questão deve ser aprovada o mais rápido possível, exatamente para ajudar ou porque é uma matéria de interesse do governo federal.